Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus e graças a Deus. Seja grato ao Senhor, porque tudo que Ele faz é bom. Deus está moldando, preparando o seu coração para algo grande, algo sobrenatural, né? Algo que vai mudar a sua vida, a vida da sua família, e vai glorificar o nome do Senhor. Não é hora de desistir nem desanimar, mas ergue a cabeça, confie em Deus, que a vitória é certa. Glória a Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que não vêm. Glória a Deus. Olha essa palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje, 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16, que diz assim: Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é o seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Oh, glória a Deus. Então, a verdade dessa palavra aqui, ó, toda essa palavra falada, ela veio em terra, ela veio, né, como um ser humano, passou pelas mesmas coisas que a gente passou, né, fez todo o processo, trabalhou. Então Jesus, ele sabe que a gente passa, né? Entenda que Jesus é a verdade de Deus, ele é a palavra. Jesus é a própria palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, né, a grandiosa verdade revelada da nossa religião. Então, a nossa religião é Jesus Cristo, é seguir Ele, seguir os passos dEle, fazer o que Ele quer que a gente faça, ir na direção que Ele quer, né? Porque Ele é o único mediador entre o homem, né, e Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele, até porque Deus é santo. Não tem como um pecador chegar até Deus, ver Deus. Não tem como não. É só a partir de Jesus Cristo, né? Quando Cristo, você tem um encontro com Cristo, né? É como se um caminhão pegasse você, assim, parasse você, né? Você tá indo para um caminho, faz a reviravolta, né? A gente vira a volta e fala: meu Deus, que caminho é esse que eu tô indo? Agora eu vou seguir Jesus. Né? Entenda que Jesus Cristo, ele está em todo lugar, na igreja, na rua. Pessoas podem falar com você na rua, né? Não é só dentro da igreja. Estava pensando hoje, né? Falando, nossa, fulano sumiu da igreja, como será que tá? A gente acha que a pessoa já tá sem Deus, já tá... Mas se a gente orar, buscar por ela, Deus envia, né, os seus servos até ela, né? Ela não tá abandonada. Se a gente ora, se a gente busca, né, Deus manda pessoas usadas por Deus, que tem a graça de Deus, né, que pode ali, né, dar um direcionamento, falar com ela, mostrar uma direção. E daí quando a gente encontra a pessoa tá bem, né? E é incrível agir, trabalhar de Deus. Não precisa estar dentro de uma igreja, mas Deus tem seus servos ali, ó, trabalhando em prol da obra em todo lugar. Então a gente tem que saber que a nossa religião é seguir a Cristo, seguir a verdade de Cristo, né? Cristo tomou as nossas dores no nosso lugar, os nossos pecados. Então a nossa vida pertence a Ele. Nada mais justo
que nós damos as nossas vidas para Ele, como sacrifício vivo em prol do próximo. Glória a Deus. Então, a gente tem que entender, né, todo o processo de Jesus, né, e Ele ressuscitando e indo para a glória. Isso tudo foi confirmado, foi visto. Então, a gente entende que a verdade da palavra de Deus, se a gente crê em Cristo Jesus, a gente confirma. A gente sabe que é verdade, né? A partir de Jesus Cristo, que Ele é a palavra que desceu do céu. Olha o que diz, né? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Glória a Deus. Olha o que diz sobre a coluna, né? Quando fala que Jesus é a coluna, né? Eu penso assim, que liga, né, o homem com Deus, é o céu, o homem com o céu. A coluna da casa de Deus, ela é uma estrutura vertical resistente que sustenta a edificação. Ou seja, a pessoa que é a coluna da casa de Deus mantém de pé a obra dele. Então, quando a pessoa ela é o que? Coluna da casa de Deus, né, ela mantém a obra de pé. Aonde ela vai, a obra de Jesus está sendo feita. Que é onde a luz chega, tudo é revelado, né? Glória a Deus. Jesus Cristo é frequentemente visto como o alicerce da verdade e da fé cristã, representando a base sólida, inabalável em que a fé e a vida cristã são constituídas. Ele é considerado a rocha firme na qual os crentes podem se basear, oferecendo a esperança e salvação. Porque Jesus veio aqui, ele fez libertação, curou não só fisicamente, né, a cegueira, paralítico andou, fora as outras coisas que não estão na palavra de Deus, que a gente não sabe, porque foi algumas coisas escritas, a palavra diz, né, que se fosse colocar tudo na palavra de Deus, não ia caber. Foi muitos milagres, muitas coisas que Jesus fez, né, não só curando fisicamente, mas aqui o nosso coração, né, cura da alma, dentro para fora. Então Jesus curou, transformou vida, né? Fez a pessoa mudar da água para o vinho, né? Expulsou o demônio da pessoa. Então Jesus ele fez tudo, né? E ainda se entregou por nós e no final ainda e ressuscitou e foi para a glória orar com Deus. Então todo esse processo, se a gente crê, né? Crê com o nosso coração, a gente aceita por Deus, né? Através da fé. Oh, glória a Deus, né? Jesus, olha, João capítulo 14, versículo 3. Eu sou o caminho. O caminho quem faz é Jesus. Às vezes a pessoa fala, essa igreja é a certa, essa que é a correta. Jesus é a verdade, não é a igreja, não é a religião, não é onde você congrega. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, então ele faz o caminho, né? Às vezes ele vai mandar você para um lugar, daqui a pouco vai mandar você para o outro, vai falar para você ir tal lugar. Pra você ter uma noção, eu já saí daqui, Piracicaba, né? Deus falou para mim, vai pra praia. Falei, meu Deus, glória a Deus, né? Fui, né? Acho que esqueci o nome da praia lá agora, é em São Paulo, né? Fui na praia, pensei que eu ia ficar, né? Ia na praia, sabe? Tirar um pouco, descansar um pouquinho. Não, chegou lá, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, a pessoa ali falando comigo. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Fui, né? Ela começou a conversar comigo, nada, começou a desabafar um monte de coisa. E eu ali, o Espírito Santo revelando as coisas para mim, do que estava acontecendo. E eu, comecei a dar direcionamento para ele.
sua vida tá assim por causa disso, você tem que fazer isso. E eu assim, falei, meu Deus do céu, saí de lá para vir para cá, para direcionar, abrir os olhos de alguém, né, através do poder do Espírito Santo. E eu falei, gente, é incrível. Eu voltei assim para casa bobo. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vim pra cá achando que ia ficar de boinha, uma pessoa do nada para conversar. Não adianta. Onde a luz tá, não tem como, né? A gente não falar, não libertar, né? A graça é poderosa demais, ele já revelando, você já pega e já fala, né? Uma palavra, uma direção, né? Isso que é evangelho. Você vê, tava na igreja, tava dentro, não. A pessoa tava lá na praia, eu também na praia, e eu ali, fazendo a obra. Então não é questão, o caminho é Jesus, Jesus que vai levando, ó, vai enviando pessoas, vai fazendo a obra dele, né? Jesus que faz, ó, através do poder do Espírito Santo, vai levando, vai guiando, você vai para lá, vai para cá, é assim, glória a Deus. Olha o que diz, João capítulo 11, versículo 25, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, glória a Deus. A pessoa que morreu e voltou à vida. Meu Deus, glória a Deus. É aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória a Deus. Esse versículo aqui, esse eu guardei. Falei, o quê? Você que eu tenho medo de morrer? Ainda que eu morra, vou viver. Por que a gente vai ter medo de morrer? Se a gente tá aqui, ó, crendo firmemente em Jesus, que ali não é o fim, morrer pra essa vida aqui não é o fim, né? A gente vai viver. Glória a Deus. Olha que diz Hebreus capítulo 2, versículo 17. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Oh, glória a Deus. É Jesus que faz todo o processo. Olha que diz o versículo 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então Jesus sabe, né, o que a igreja passa aqui. Mas ele nos ajuda, porque ele sabe, ele passou por isso. Ele sabe quanto é difícil, como a carne é fraca. Jesus passou pelas mesmas coisas que a gente passou, né? Mas ainda sem pecado. Glória a Deus, puro. Glória a Deus. Né? Eu tava refletindo, orando a Deus, eu falei, nossa Deus, eu não consigo, tava assim, não consigo mais ser normal. Uma pessoa normal, né? Eu falei, aonde eu tô, aonde, sei lá, a companhia de alguém, né? Eu tô dando direcionamento, tô fazendo libertação, cura da alma. Sabe aquela pessoa que não, né? A pessoa chega pra conversar com você de boa, pra ficar perto de você, e você já tá assim, ó. Aí eu falo, meu Deus do céu. Mas é mais forte que eu, né? Você vai ficar deixando a pessoa ali no escuro, né? Em trevas. Se a gente ama alguém, a gente tem que saber, a gente corrige. Só que as pessoas, elas não vão gostar, né? De ser corrigida, de falar, não, tem que ser assim, ó. Né? Ninguém gosta, a maioria tem gente que gosta, né? Tem gente que quer fazer a vontade do Pai, mas é aqueles que amam a Deus, né? Quer ali receber o direcionamento, recebe o direcionamento e fala, não, amém. Mas tem gente que não gosta, não. Você vai falar alguma coisa, né? Fica bravo, quer. Ou a pessoa fala assim pra mim, ih, lá vem ele, lá vem, né? Com essa mesma coisa, de novo. Mas, gente, né? Onde que a luz tá, a trevas, nossa, não dá. Você tem que dar uma cortada. Você vai deixar?
né? Eu tava falando com Deus, eu falei, nossa, Deus, me ajuda. Porque consigo mais ser uma pessoa normal, né? Não consigo conversar sem falar um versículo, sem dar um direcionamento, sem mostrar, né, alguma coisa que pode estar carregando a casa de alguém, sem falar de algo que a pessoa precisa tratar, né? Então é direto. Fala, meu Deus do céu. Mas a gente tem que entender, né, quando a palavra fala, né, que a obra tem que manter a obra de pé. A gente tem que manter a obra de pé. Porque se a gente ficar quieto, a gente não vai manter a obra de pé. Se a gente ficar ouvindo a pessoa, a gente sabe, tem um direcionamento ali, vai ficar quieto. A gente tem que falar, né? Mas eu tô aqui, ó, lutando comigo mesmo. Não, eu não tô aqui para agradar a homens, né? Eu tô aqui para agradar a Deus. A verdade dói, mas liberta, né? Tô aqui para agradar a Deus, então eu tenho que, né, entender. Mas é assim, a pessoa chegou perto de mim, começou a conversar, eu já é mais forte do que eu. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, força e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Então, Cristo reina sobre todos os poderes, força, potestade. É o nome de Jesus que tem poder, que tem autoridade, né? Então, tudo que a gente for manifestar, algo em poder, um milagre, alguma coisa, a gente tem que falar, final, em nome de Jesus. Porque é assim, né, que você dá autoridade. É assim que você fala, agora vai se cumprir, porque o nome de Jesus tem poder, né? Não é a mão do homem, não é o homem que tem poder, mas é o nome de Jesus, né? Que a gente entenda essa palavra hoje. Onde está a nossa fé, né? Aonde está a nossa fé? Será que está em Cristo? Será que a gente está seguindo os passos de Cristo, a direção de Cristo? Será que a gente está preso na religiosidade? Preso com a mente travada em alguma coisa? Porque Deus, ele é ilimitado. Ele pode estar na igreja, estar na praia, pode estar em qualquer lugar, né? Porque quando for para Deus falar com você, ele move montanha. Eu lembro que quando eu fui na praia, né, agora veio minha cabeça, e esse cara tava lá no mesmo lugar, no exato mesmo lugar, eu fui assim, e ele já tava ali, né, eu sentei na sombra, ele tava ali, e ele veio conversar comigo do nada, né? Eu tava sozinho, eu fui sozinho, né? E ele veio conversar comigo. E daí a gente conversando, eu dando direcionamento, ele falou assim, olha que coisa, não era pra mim estar aqui hoje. Eu ia vir semana passada, né? Mas quando tava tudo certo, eu paguei a viagem, acordamos para vir, meu filho começou a passar mal. Ter asma, eu tive que cancelar. Falei que eu não ia vir na praia. E essa semana eu ganhei, né? Dois ingressos para mim, para minha mulher, e eu vim para a praia. Mas não era para mim estar aqui hoje, era para mim ter vindo semana passada. Aí eu falei assim, você veio hoje porque Jesus precisava falar com você. Meu Deus do céu, muito forte. Então Deus move, né? Tem essa de estar aqui, estar lá. Deus está em todo lugar. Basta Deus, o Espírito Santo mover os servos dele. Porque a igreja de Deus é Jesus Cristo, né? Quando o apóstolo Paulo diz, agora já não eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí entendeu? Não é mais ele, mas se diminuiu, se esvaziando ali, ó. Se esvaziou de si mesmo para que Jesus estivesse aqui, né?
Então a igreja de Cristo, ó, está em todo lugar. Se Deus quiser falar com você, Ele move. Ele move. Faz ir lá, faz ir para cá. Tanto que Jesus foi me visitar na minha barbearia, não foi para a igreja. Né? Ele foi me visitar na minha barbearia, fazendo o processo de libertação, já mudando minha vida, mudando tudo minhas coisas. Então a gente entenda, né? O trabalhar do Espírito de Deus, a igreja de Cristo, verdadeira igreja de Cristo, né? Glória a Deus por essa palavra, né? Que a nossa fé e a nossa direção seja somente em Cristo, né? Porque Cristo nos libertou para que sejamos livres. Então a gente tem que ser, ó, livre para a glória de Deus, de qualquer prisão, de qualquer coisa que queira prender. Cristo nos libertou para que sejamos livres. Então vamos ser livres para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Que possamos todo dia nos esvaziar, fortalecer a nossa rotina espiritual, para que possamos, aonde a gente estiver, ser luz, né? E proclamar o Evangelho, deixar que a tua igreja fique de pé, né? Ajudando o próximo, dando direção, amor, carinho, levando a tua presença até eles, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque a paz no nosso coração, cura a nossa alma, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de chegar mais próximo de Ti. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.